Bom, vamos fazer alguns exercícios para fixar um pouco melhor esse conteúdo que nós acabamos de ver. Ah, Nessa primeira situação, o que nós temos? Uma empresa produz um produto, pacote de biscoito, cujo peso líquido declarado é 200 gramas. Isso aqui, um peso líquido declarado, não é o peso real que está sendo gerado, não necessariamente esse. Isso aqui é a medida ideal, tá? É o valor nominal da característica, no caso o peso líquido. Existem especificações que são de 197 gramas a inferior e 203 gramas a superior. Voz do cliente. O que significa? As especificações vêm do cliente. A empresa criou meios para ouvir o cliente e a partir daí chegou a essas especificações. Portanto, elas não podem ser alteradas. Percebam também que esse valor nominal, 200 gramas, está exatamente no centro das duas especificações. Bom, a empresa, então, para verificar qual o valor real gerado pelo processo, pegou uma amostra de alguns pacotes, calculou os seus parâmetros, médios e o padrão, obtendo esses valores. A média foi exatamente igual a 200 gramas, ou seja, o processo está conseguindo gerar um valor médio igual ao valor nominal, e um desvio padrão de 1 grama, okay? A medida de variabilidade do processo. A questão nos pede para calcular o ppm, o CP e o CPK. Então, vamos lá. Vou começar pelo mais simples, que é o CP. Só relembrando aqui a fórmula que nós precisamos usar. O CP seria a diferença entre o limite de especificação superior e o inferior, dividido pela variabilidade natural do processo, que é 6 sigma. Ou seja, o nosso CP vai ser 203 menos 197 dividido por 6 vezes 1, já que o desvio padrão é 1. Isso vai dar 6 sobre 6. Nós vamos ter um CP exatamente igual a 1. Pelo que nós já discutimos, um CP de 1 está no limite. Né? Abaixo disso, a capacidade é considerada ruim, inadequada. Entre 1 e 1,33 é uma capacidade boa, aceitável, mas o ideal é que esteja acima de 1,33. Já o CPK, ele deve ser obtido por meio daquelas duas expressões, pegando o menor valor entre elas. Então, o CPK vai ser o mínimo entre primeira expressão, considerando o limite superior menos a média sobre 3 sigma, e considerando o inferior, vai ser a média menos o inferior sobre 3 sigma. Então, se pegar o menor desses valores. Vamos fazer esse cálculo, mas nós já podemos especificar que o CP é igual ao CPK. Sem necessidade nenhuma de cálculo, posso dizer isso porque o processo está centrado. Como discutimos no vídeo anterior, sempre que o processo está centrado, o CP é igual ao CPK. Mas se a gente quiser comprovar, a primeira expressão, calculando o CPK, olhando inicialmente para a especificação superior, seria, vou chamar aqui de CPK1, tá? Então, nosso CPK1 vai ser os 203 do superior, menos a média que é 200, sobre 3 sigma, 3 vezes 1. Isso aqui vai dar 3 sobre 3, que é 1. E se eu calcular o CPK2, vai ser a média, que é 200, menos o inferior, que é 197, dividido por 3 sigma, 3 vezes 1, que também vai dar igual a 1. Tá? Então, como nós já podemos estabelecer, o CP e o CPK são iguais em virtude do processo estar centrado. Para calcular o ppm, nós temos duas possibilidades. A primeira delas é recorrer à tabela que nós já vimos. Nós sabemos que é um processo com duas especificações. O processo está centrado, CP igual ao CPK. Então é muito simples entrar naquela tabela que nós já vimos e verificar qual seria esse valor. Mas podemos também calcular, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Indo logo para a tabela, deixa eu mudar aqui o slide, voltando para lá. Vou voltar por aqui, para não perder a anotação. Pronto. Aqui, a gente vê que o CP de 1, com duas especificações,
nós teríamos um ppm de 2.700 unidades. O que que significa? A cada 1 milhão de peças produzidas, espera-se que 2.700 delas apresentem defeito, ou seja, estejam fora das especificações, especificação superior e especificação inferior. Tá? Então, é, como nós temos a coincidência, o nosso CP é um valor que está exatamente aqui na tabela, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o nosso ppm é de 2.700 partes por milhão, ou 2.700 unidades. Okay? Vou então colocar o valor do ppm aqui, 2.700 partes por milhão, e vamos ver como fazer esse cálculo no Excel. Bom, para a gente calcular no Excel é muito importante termos essa visualização aqui, tá? Da figura, de como está a média do processo, onde estão as especificações. Então, se a gente quer saber qual o percentual de peças defeituosas, nós vamos ter que determinar qual seria essa região, tá? E qual seria essa região. Isso que eu estou pintando de vermelho representa, na verdade, as não conformidades. Peças acima do superior e abaixo do inferior. Ou seja, nós teríamos que determinar a probabilidade de nós termos valores abaixo de 197, mais a probabilidade de nós termos valores acima de 203. Nós sabemos que o Excel não nos dá valores acima de, mas apenas valores abaixo de. Mas eu também sei que essa área acima do 203 seria o complemento da área que está abaixo do 203. Ou seja, eu posso reescrever essa expressão como sendo a probabilidade do x ser menor do que 197 mais 1 menos a probabilidade do x ser menor do que 203. Pronto, então é isso que eu vou ter que colocar no Excel, considerando que nós estamos falando de uma distribuição normal, tá? É a suposição que nesse caso nós vamos fazer, não está dito na questão, mas vamos supor que há essa normalidade, e vamos então colocar as informações para fazer esse cálculo. Então, entrando aqui no Excel, eu vou colocar aqui alguns valores, alguns parâmetros. Então, nós temos aqui uma média de 200. Nós temos o limite de especificação superior de 203. Nós temos o limite inferior de 197. E nós temos um desvio padrão do processo de 1. O primeiro termo da nossa expressão seria a probabilidade de termos valores menores do que 197. Se nós estamos falando da distribuição normal, nós podemos usar a função dist_norm. Tá? Então vamos lá. Então, função dist.normn, não é o p, dist_normn, que nos pede 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o x, ou seja, o nosso valor de referência, no caso a especificação inferior, é a primeira que eu quero trabalhar. A média do processo, que é 200. O desvio padrão, que é 1. E o cumulativo, que para o caso de uma distribuição normal, contínua, vai ser sempre verdadeiro. Pronto, se eu fechasse a fórmula aí, eu já teria a probabilidade de termos valores abaixo da especificação inferior. Mas eu tenho que continuar para o outro lado, como eu acabei de mostrar. E aí eu vou vou continuar com aquela expressão que eu havia chegado. No menos, agora a probabilidade de ser menor do que 203. Então é análoga, é semelhante à função que nós acabamos de usar, só que em vez do 197, ou seja, inferior, eu vou usar o 203, que é o superior. A média é a mesma, o desvio padrão é o mesmo e o cumulativo verdadeiro. Parêntese, vou colocá-lo aqui. Então esse é o percentual, tá, de unidades, não está em percentual, está em decimal, né? Seria 0,27% de unidades fora das especificações. Mas como o ppm é esse percentual multiplicado por 1 milhão,
nós vamos chegar a 2.699,8 unidades, que é, logicamente, muito próximo daqueles 2.700 que nós havíamos já chegado na tabela, que é um número mais preciso, lógico, mas eu posso dizer, sem erro, tá, é uma probabilidade, que aproximadamente 2.700 unidades fora do padrão são esperadas a cada milhão de peças produzidas. Tá? Então, com isso, a gente encerra esse nosso primeiro exercício e vamos fazer o segundo, que é uma pequena modificação dessa situação que vocês estão aqui observando. Então, é a mesma empresa, o mesmo produto, as mesmas especificações, só que da amostra que foi obtida, vejam que a média do processo não é mais 200, o processo não está mais centrado, é apenas 197. Então, nesse caso, como é que a gente faz os cálculos? O CP, eu posso dizer que é 1, continua sendo 1. O CP não teve alteração. Por que não teve alteração? Porque eu não mexi nas especificações, eu não mexi na variabilidade. A única alteração que houve no processo foi em relação à sua média. E pela fórmula do CP que nós acabamos de utilizar, a média não interfere nesse cálculo. O CPK, por outro lado, esse sim vai ser modificado. Nós já sabemos qual é o valor. Né? Já vimos uma situação como essa em que a média está exatamente em cima do limite inferior de especificação. Poderia ser no superior também. Mas se eu quiser aplicar a fórmula, eu tenho que fazer o cálculo para as duas, eu posso até fazer. Mas como eu tenho que pegar o menor dos valores, eu deveria buscar aquele em que a média está mais próxima. E a média do processo está muito mais próxima da inferior, está igual à inferior. Então, nesse caso, quando eu aplicar a expressão 197 da média menos 197 do limite inferior dividido por 3 vezes 1, vai dar 0. Eu vou ter um CPK de 0. E um CPK de 0, como nós sabemos, é aquele que divide ao meio, né? Ou seja, eu estou com a metade das unidades conformes e metade não conformes, como vocês podem ver facilmente aqui por meio desse gráfico. O que está à direita da especificação inferior, unidades boas. O que está abaixo da especificação inferior, unidades ruins. Portanto, mesmo sem fazer cálculo nenhum, eu posso já afirmar que 50% das minhas unidades serão defeituosas, ou em ppm eu vou ter 500.000 unidades. Tá? Metade do que eu faço é não conforme, vai ser material a ser retrabalhado de alguma maneira. Se a gente quiser comprovar isso aqui no Excel, como eu coloquei fórmulas, basta alterar a nossa média. Né? Se eu mudar aqui a nossa média de 200 para 197, como está na questão, ele já recalcula tudo automaticamente e nós chegamos às 500.000 unidades defeituosas que nós já havíamos determinado. Tá? Então, é bem simples o exercício, mas que nos coloca de frente a algumas situações que já foram exploradas anteriormente.